Estamos aqui em mais uma edição do podcast Voa Coruja, especial Negócios e Carreira. E dessa vez estamos na cidade de São Paulo, conversando com 2 autores que tiveram experiência em Portugal e agora vão contar um pouquinho sobre como foi tudo isso e o mais importante, na verdade, quais são os planos para o próximo ano. Eu vou deixar eles se apresentarem, caso você ainda não tenha assistido o último episódio em que eles participaram, no link desse vídeo vocês vão encontrar também. Mas pode deixar para assistir depois que você assistir esse episódio, não é, pessoal? Olá, prazer, né, Rafa? Prazer, meu querido amigo Edel. Aqui estamos juntos mais uma vez. É um prazer estar aqui, né? E eu tenho certeza que, poxa, Portugal, para mim, foi uma virada de chave bem grande, né? Tivemos o evento lá em Portugal e o Porto tem aquela estigma, né? Até a própria palavra Porto, portal, que tem muito a ver com o que nós falamos, né? De mudança, dessa energia, né? Que vem de dentro. Às vezes falta palavra para tentar definir o que é abstrato, né? E inicialmente, né, é muito bom estar aqui com vocês. Então, um reencontro novamente. O reencontro foi em Portugal e aqui é reencontrando o tempo inteiro. E além disso, pegando no Porto, a gente vem com a outra cidade, né? Porque Porto fica ilhada, tem um rio e uma ponte que liga Porto e Gaia. Isso. E a gente também pode falar um pouquinho de Gaia, porque Gaia é um nome muito específico no nosso mundo, né? Que talvez ainda não seja conhecido. É verdade. Né? Tem isso. É verdade, não tinha pensado nisso. Né? É um portal que leva a Gaia. Exatamente. Uma Gaia que leva a Gaia. Porto. Tudo conectado, foi muito Tudo. legal. Mas conta um pouquinho sobre vocês, o trabalho de vocês, pra gente relembrar o pessoal a conexão que o tema de ambos tem. Porque quando nós falamos de ponte, portal, talvez quem ainda não conhece ficou perdido onde nós queremos levar a audiência hoje. Então conta pra gente de onde vem o Pontes. Edel, Pontes. É uma ponte, uma travessia aí grande de talvez um mundo tangível e não tangível, visível e não visível, material e espiritual. E tem essa conexão mental, emocional e espiritual. E essa triangulação é uma coerência que a gente usa. E quando nós estamos nessa coerência, ela expande, ela acessa, ela atrai. E tem tudo a ver essa ponte, né, do que eu faço com a ponte do grande professor aqui, que fala tão bem da lei da atração e que é uma conexão total. Eu tive a felicidade, né, dentro de uma experiência tão íntima, porque uma experiência como negócio de carreira é uma experiência mesmo de vivência, e nasceu essa conexão. Né? 2 pessoas não se conheciam, não tinham se encontrado, e de repente, apesar de não ter se encontrado, se reencontrou em Porto Gaia. Né? Então, é isso aí. Eu acho que só reforço o que o Edel falou, né? Eu acho que quando eu entrei lá, eu achei que eu não tinha tanta conexão, achei que o pessoal ia falar mais da parte empresarial, mas na verdade tudo está interligado, né, Rafa? E sim, eu falo bastante sobre manifestação estratégica, sobre estratégias de crescer dentro dos negócios, né? Então, tá dentro da empresa também, com certeza, porque eu também sou empresário. Tá? Então, ajuda a pessoa na vida dela, nos negócios dela, e essa conexão não é separada. Eu sempre falo assim que quando uma pessoa abre um CNPJ e ela contrata as pessoas, é como quase fizesse um pacto, né? Porque as pessoas que digamos, vão trabalhar lá na empresa e você registrou elas também fazem parte disso. Falando energeticamente, como se todo mundo estivesse dentro do mesmo negócio. E aí o que acontece? Daí às vezes o funcionário fala mal do chefe, vem aquela fofoca, vem aquelas coisas. E eles não entendem que dessa maneira eles estão falando mal do próprio negócio, da própria energia que está junto a eles. Entende? Eu sei que isso as pessoas às vezes não compreendem dessa maneira, mas eu compreendi muito bem. E a partir do momento que eu compreendi que uma empresa se torna uma energia, e essa energia que é o negócio da pessoa, e todo mundo que está ali, todos os funcionários fazem parte disso, aí a ideia é levar esse conhecimento para a empresa, para que todos, entendendo que fazem parte do mesmo negócio, consigam se relacionar e crescer. E quando a gente fala em crescer, as pessoas sempre pensam assim, mas eu não posso crescer como CLT. Na verdade, cada um tem o seu lugar, entende? Eu digo assim, eu mesmo comecei com CLT, não sei se o Edel também, mas você tem que ser o melhor naquele momento, naquilo que você faz.
Você pode ter o projeto, por exemplo, de ser empresário, de ser empreendedor, de fazer qualquer coisa, mas você precisa ter o start, né? Então, eu vejo muito na internet o pessoal falando, você não pode fazer faculdade, você tem que começar empreendendo. Na verdade, não é bem assim. Eu sou um defensor da vida acadêmica, o Éder acho que também é. Para mim, trouxe muitas coisas, porque assim, não significa assim, eu fiz faculdade de farmácia, mas hoje eu não uso. Mas a faculdade em si, ela não é só o que te ensina sobre a matéria, ela te forma como uma pessoa, né? Como um cidadão, como valores, né? Então tem tudo isso aí que eu acho que nós vamos tocar nesses assuntos. É muito bom ver isso como um cluster, né? A palavra em inglês seria cluster, ou talvez uma egrégora, como queira chamar, né? Uma igreja, em qualquer ambiente. Quando a gente vai observar, ou família. Nos trabalhos corporativos, eu tenho essa tendência de buscar um alinhamento corporativo a partir da percepção de que nós somos seres humanos e dentro desse ambiente, ou desse cluster, ou dessa egrégora, nós precisamos nos vermos como irmãos. Então, é muito parecido. E olha como a palavra irmãos expande um pouco até um lado mais espiritual, religioso, né? Mas não é só sobre essa percepção de irmandade, né? Não é irmão como irmão de família, nem irmão como irmão de uma igreja, mas de uma irmandade. E quando a gente consegue perceber que em todo o ambiente nós somos uma irmandade, tudo modifica. E é basicamente que eu gostaria de trazer uma história, talvez aqui, como a gente se encontra. Nós gostamos de histórias. Né? Então, vamos contar essa história para quebrar um pouco aqui a história, porque o processo do negócio de carreiras em Portugal foi bem bacana, porque éramos pessoas que ninguém se conhecia. Então, o primeiro encontro, que foi o quebra-gelo ali naquele... Né, cada um tinha chegado cansado de viagem. E a partir do momento que cada um se apresenta, a gente já vai começando a perceber os pequenos clusters dentro do cluster como um todo. Olha como isso não é exatamente como a Via Láctea, como não é a mesma coisa do Sistema Solar. O Sistema Solar é um cluster total, os planetas são partes. E assim vai se formando os grupos. Dentro da empresa, dentro da família. E aí, o bem bacana é que naquele encontro, nós não nos conectamos. São várias pessoas, não houve uma conexão. E, coincidentemente ou não, no segundo dia, eu acho que no terceiro momento das práticas, a gente já estava ali para fazer uma... Me corrija aí, porque essa é a minha visão. Talvez a sua visão seja diferente. Tá igual por enquanto. A gente, ainda bem. E aí, a gente tem um ensaio. Vamos fazer um ensaio, pré-ensaio para a apresentação do palco. E a gente se dividiu em um grupo da manhã, um grupo da tarde, quem quer. Então, era livre para quem quer ir para cada canto. Eu coloquei pela manhã, eu acredito que você também colocou pela manhã. Isso. E aí, naquele dia pela manhã, eu disse, nossa, tem muita gente de manhã, eu não vou não. Eu vou à tarde, que vai ser mais exclusivo. Pensamos a mesma coisa. E aí, quem estava à tarde? Nós dois. Só nós. Então, foi muito bacana, porque a gente foi... Claro, teve outras oportunidades que tinha como uma pequena conexão, mas foi naquele palco, naquele ensaio, que houve, talvez foi a quarta vez que a gente teve uma conexão que clicou. E a importância da gente estar aberto para essa irmandade, porque foi ali que começou a surgir o quê? Foi um almoço no outro dia. No almoço a gente começou a desenhar já vários projetos, ou seja, aquele brainstorming de ideia. É um mundo corporativo. E a gente tem que estar aberto para essa percepção do não julgamento e da percepção da irmandade. E depois um café. Um café. O café sempre resolve muitas coisas. Não, e depois outras coisas. A gente já está no quarto projeto. Não, mas deixa eu contar a história e ainda do café. Cai hoje, que isso aqui também, eu não sei, a gente termina... E no café, nós fizemos um brainstorm tão empolgado, né, que quase que faltou espaço. Nós, peraí, vamos parar, respirar um pouco... Vamos deixar as coisas virem, né? Porque a gente tava Tinha muita informação. Muita informação. 2 empreendedores juntos. E ainda mais, com conexão espiritual, é uma coisa meio... E você vê como isso tem a parte da ambiência, né? Porque às vezes os meus alunos perguntam assim, professor, eu vejo você no podcast, conversando lá, falando com o Edu e tal, vocês falam essas coisas. Mas aqui no nosso ambiente nós não encontramos isso. Mas eu também não encontrava nos ambientes que eu ia inicialmente. Isso é um trabalho que você vai indo. Por isso que eu digo, a ambiência muda muito. Muito. Quando nós fomos lá para o Porto, por exemplo, nós estávamos num ambiente que todo mundo era parecido, né? Todo mundo querendo empreender, todo mundo com vontade de fazer as coisas.
é diferente, sabe? E às vezes a pessoa que está assistindo, eu sei porque os alunos perguntam, eles perguntam lá no meu Instagram, eles estão, professor, mas como que eu saio dessa e tal? É um caminho que você vai ter, mas o primeiro é mentalidade. Você tem que ter essa mentalidade. Eu sempre falo para eles assim, até antes, quando eu era criança, era mais humilde e tal, cara, mas eu digo, eu nunca me senti. Eu tinha hábitos e os hábitos não precisam ter dinheiro, entendeu? Hábito de leitura. Eles perguntavam, professor, mas como que se comprava livro? Cara, eu achava o livro, o pessoal jogava fora os livros. Achava na rua, no lixão, pegava livro. Gostava de música clássica. Pô, tinha fita. É o mesmo valor a fita de um Beethoven lá, ou de um Bach, do que a fita de um outro, entendeu? Eu escutava fita. Então, eu tinha esses valores, né? E gostava de coisas assim. E nunca me senti diferente disso. Então, a pessoa pode... Não é que ela é pobre ou é rica. Ela pode não ter dinheiro, mas a mentalidade formada. Tem a pequena mentalidade também da casa. A minha casa é muito simples. A minha casa é... Né? É uma casa... Geralmente é de pobre, mas é limpinho. Talvez seja uma frase muito comum. É tão importante manter a nossa casa como templo. E aí vem a casa como nossa casa moradia. E não importa se é grande, se é pequena. Como é que ela está? Está arrumada? Como é que ela está? Está organizada? Porque é um templo, é onde a gente coloca o nosso corpo físico, é onde a gente dorme. E não tem... Pode ser pequenininha, mas ela está organizada. É até mais fácil arrumar uma coisa pequena do que uma grande. Isso é uma mentalidade de prosperidade. E a segunda é o nosso corpo, enquanto templo do nosso espírito. Então, também é uma casa. Como é que a gente cuida? A gente toma banho todo dia, né? Tem países aí que tem gente que não toma. Não quero falar qual é o país, mas tem países e a gente diz, nossa, nem toma banho. Mas será que a gente está tomando um banho mental? Será que a gente está tomando um banho, né? Fazendo a nossa limpeza espiritual? E a nossa limpeza emocional? Quantas raivas, medos que a gente ainda carrega devido a situações, a pessoas? E é preciso a gente começar a organizar essa limpeza. É uma compreensão da emoção, é trazer para a consciência que aquela emoção habita em mim. E habita, porque como sombra, nós somos seres humanos emocionais. Nós estamos aqui para uma transição e um aprendizado emocional. E quando a gente consegue perceber que essa emoção ela é a causa raiz da abundância ou da escassez, a escassez está mexida com medo, com ansiedade. A abundância vai vir com prosperidade, gratidão, amor. E tudo isso, quando você faz essa limpeza, o que te abre? A clareza. Nós não somos capazes de enxergar portas, como vocês estão falando, portas, portais, pontes, se nós não tivermos clareza. Então, muitas pessoas, às vezes, elas querem chegar a algum lugar, mas elas não têm clareza desse caminho. O que vocês falaram sobre o ambiente é muito interessante nesse respeito, porque o ambiente não te define. Mas a sua escolha de estar nele ou não te define. Sim. Então, assim, o que nós temos que pensar é sobre isso. Eu posso estar em um ambiente, aprender com ele, colaborar com ele, mas não fazer parte dele. E, por outro lado, eu posso escolher estar naquele outro ambiente. E quando nós estamos com pessoas, daí vem a segunda fase, né? Que é o ambiente e as pessoas que estão colaborando na mesma frequência ou não no ambiente que nós estamos. Enxergamos portas diferentes. Porque, na verdade, as pessoas ficam pensando que oportunidades, essas coisas, acontecem só uma vez, que não existe novas oportunidades, mas as portas, as oportunidades, elas estão presentes o tempo sempre. todo. A dificuldade que as pessoas têm é não terem clareza para observá-las, ou não estar com as pessoas que têm a mesma frequência energética, ou o propósito mesmo de vida, se a gente for trazer mais para um lado cético. Se a pessoa não tem o mesmo propósito de vida, ela não vai enxergar as mesmas portas. Então, quando você tem uma outra companhia, a pessoa vai falar, nossa, mas olha ali. E aí, de repente, você olha, caraca, não é que dá? E a porta sempre ficou ali. Então, isso é muito importante, o ambiente e as pessoas que estão se tu tiver com uma atitude já diferente, querendo ir para frente, ser um empreendedor, mas se estiver no ambiente errado, você vai achar que você é o errado daquele ambiente. É que nem aquela história da águia no galinheiro, não sei se você já ouviu. Que a águia caiu no galinheiro e tal. Então, você vai ser uma águia no galinheiro. Só que, com o tempo, você vai analisar as coisas em volta e vai achar... Porque você não está se encaixando. E todo mundo que não se encaixa no ambiente é considerado o errado. E muitas pessoas caem nessa. E é nesse ponto que você vai ter que ser forte.
Porque às vezes demora para mudar o ambiente, como a Rafa falou, como ele falou aqui também, que o ambiente começa a mudar de dentro para fora, né? No jeito que você vai arrumar a cama, no jeito que você vai... São alguns detalhes na organização que você vai ter. Mas quando você consegue mudar o ambiente e consegue se conectar com as pessoas certas, você vai acontecer o que aconteceu com o Edel lá. Vai ficar doido de ideias lá o Edel fez já... Quantos eventos, Edel? Não sei. Ele ainda está nessa... Ainda tô. Ainda está na trilha E aqui é dos ambiência. E ambiente tem esse esforço, mas é um esforço leve. Por máximo, esforço vai existir. Mas não é um esforço pesado, não é um esforço que cansa, pode até cansar, mas é gostoso. Igual quando você termina de arrumar a casa e fica feliz, toma um banho, deita e se sente em paz. Só que essa conversa tem um ponto muito prático que eu acho que a gente pode usar e talvez que ainda é muito mal interpretado, que é sobre ambiente, mexe com tudo isso que a gente está falando, que no lado emocional e que tem tudo a ver com a coerência mental, emocional e espiritual. E a base está em um ponto só, único, que é frequência. E com ambiências, quando a gente vai voltar para esse cluster, com essa irmandade. Qual é o ambiente que eu estou? Geralmente, são as pessoas que mais gostam da gente que reclamam. Tá? Quando esse movimento é feito, quando eu descubro que eu sou uma águia no meio de um galinheiro. Então, as galinhas não querem ver você. Né? Com todo respeito à família, com todo respeito aos amigos, com todo respeito às pessoas que nos amam. Mas este movimento que vai fazer o movimento dos outros também, enquanto líder. E aí uma coisa que é muito séria dentro da ambiência é que se eu tiver um ambiente onde a frequência é a mesma, eu vou estar em movimento, eu vou estar em fluido, eu vou estar em amor, eu vou estar em gratidão. Agora, se um tiver contra, a gente entra na reclamação. E uma reclamação muda a nossa frequência. Então, a ideia aqui, para que a gente consiga fazer uma modificação que tem tudo a ver com atrair tudo que deseja, que é essa manifestação estratégica, o professor Bauer pode falar com muito mais autoridade aí, mas o estudo profundo, quando eu fui ver dentro do nosso sistema, é que uma reclamação ela vai cancelar todo o processo da abundância da gratidão. E é tão fácil ser grato, mas a gente está numa sociedade que todos acham que sentem gratidão. E gratidão não é uma palavra, gratidão não é uma oração, gratidão é um estado de contentamento. E quando esse estado de contentamento vibra no nosso ser, lá no nosso cérebro acontece uma linda emoção chamada alegria. E ela é expansiva, ela é de construção, ela é de abundância. Então, as coisas não estão da forma que eu quero, o ambiente que eu vivo não é o ambiente que eu desejo. Qual é a forma que eu posso olhar com mais gratidão? Qual é a forma que eu posso trazer mais o sentimento de contentamento? Não é essa gratidão como um mantra, mas é uma sensação tão gostosa. E isso a gente vê quando a gente acorda com o nascer do sol, quando a gente escuta uma música que traz uma emoção gostosa, quando a gente vê pessoas que a gente gosta, e quando a gente tem aquela sensação de situações ou pessoas que a gente não tá, e se gera uma reclamação quebra o seu estado de contentamento. É que a mente, cada vez que você fala gratidão, ela entende como uma vitória. Muito. Daí você está somando vitórias. E subindo escadas. Né? O contrário também acontece. Quando começa a reclamar, ela tenta te defender daquele estresse e começa a fazer você se auto-boicotar para não conseguir aquilo. Aquilo me dá medo, me dá estresse. Eu fui tentar e não consegui. Então, você mesmo vai se boicotar, vai se atrasar, vai dar alguma coisa errada, porque você não quer... A mente está dizendo, não posso passar por esse estresse. E a gratidão é o contrário. É você dizendo, estou grato, deu certo, comemorando pequenas vitórias. Sem ter aquele objetivo Isso. ainda. As porque pequenas, é a escadinha, né? Você falou. matou completamente aqui, são as pequenas vitórias. Que pequenas vitórias? Todos nós temos pequenas vitórias. Mas não, a mente está querendo aquela coisa tão grandiosa, tão gigantesca. E se não alcança, em primeiro momento ele fica se frustrando. Mas quantas coisas pequenas você conseguiu? Né? Ela esqueceu. Por exemplo, eu tenho que chegar lá. Não consegui. Não consegui. Mas antes de você não conseguir, você todo dia estava tendo bênçãos. Tem uma pequena frase, isso vem de Harvard, tá? E é um processo muito sério, principalmente na mentalidade empreendedora, que tem uma grande falha na mentalidade humana em relação ao empreender. Nós devemos, olha que bacana essa, nós devemos sonhar grande,
Sonhar lá no futuro grande. Plano de ação, ação diária pequeno. Isso. E o que a gente vai observar na mentalidade empreendedora comum do povo, de uma forma geral, é: eu não sei o que é que eu tenho como sonho. Sonho é pequeno, sonho é aquela coisa. Mas a ação trabalha 24 horas. Trabalha que não consegue. Então, aquele mesmo nome é trabalho. E não é sobre isso. A organização mental bem coerente, ela vai ser de um plano de longo prazo maior do que você possa imaginar. E isso é comprovado, tá? Cientificamente e de forma prática também. E ação diária com passos de bebê. Passinhos de bebê, coisinhas pequenas. Porque aqui, no passo de bebê, eu consigo. Eu consigo dar o passo, eu consigo ter a gratidão pelo fato do que eu consegui. E quando o meu passo é maior do que eu imagino, aí quando eu não consigo fazer aquele passo, eu me frustro. E olha que maravilha. Por trás da frustração é raiva. A mesma emoção que vai estar jogada ali, a mesma frequência vibracional que é da reclamação. Não é gratidão. Sim, muito legal, porque se a gente tem um plano muito grande futuro e se sonha com isso frequentemente, é muito mais próximo da nossa realidade. Então, fica muito mais próximo se nós manifestamos e visualizamos exatamente como as coisas vão ser. E visualizar com detalhes. Tem muitas pessoas que acham que o visualizar é muito sonhador, muito expressivo, mas não, é visualizar a roupa que você vai estar vestindo naquele momento. Porque o poder da visualização vem de você ter um sentimento coerente com aquilo que você está visualizando. Então, quanto mais intenção, cor, que aí a Thalita fala muito bem sobre isso, cor, mais realidade você coloca na sua visualização, mais potente ela vai ser. E os passinhos pequenos ali no dia a dia, eles vão auxiliar, que daí vem a Nathalie. Cada coisa que eu falo, vem um autor na minha cabeça. É lógico, né? Mas aí vem a questão da frustração, que ela faz parte do processo. E tá tudo bem você descer um degrau. Porque você só aprende quando você está em movimento. Mas se o passo é pequeno ao ponto de, não machuca, eu desci do degrau, não, não caí da escada. Não machuca. E Não cair do machuca. terceiro andar. E cair do 10º andar. Imagine. Então, quando você vai tendo essa progressão, você se sente satisfeito. E aí é um pouco do que eu falei ali no nosso encontro na leitura no Rio de Janeiro. É você saber não se acostumar com o seu próprio progresso. Foi profundo isso, hein? Para quem estava lá, foi assim, divisor de águas. Para mim foi mais profundo ainda. Mas nós nos acostumamos com as coisas boas e com as coisas ruins. E nenhum dos dois está certo. Quando a gente se acostuma a abrir a janela, a ver o céu azul, que é, por exemplo, uma coisa que eu sou apaixonada, e aquilo se torna habitual, você vai se esquecendo de agradecer. Às vezes você se acostuma, por exemplo, em ter um uniforme da sua empresa, sendo que há anos atrás, por exemplo, a logo nem estava no seu pensamento. Então a gente não pode se acostumar com as coisas, nem as coisas ruins que mantêm a gente no estado de inércia, nem com as coisas boas, que é isso que mina a nossa gratidão. E nos passinhos pequenos, que é igual o que você falou, nós vamos construindo essas pontes. E o que uma ponte é? Uma conexão entre passado e futuro. Quando a gente percebe que nós estamos constantemente caminhando por essa ponte, a gente dá mais valor à trajetória. Porque, às vezes, a pessoa vive tanto no passado, que é de um lado da ponte, e tanto no futuro, que é a ansiedade, do outro lado, que ela não percebe que ela está caminhando no presente, que é o agora, com esses passinhos lentos. Então, eu acredito que é fundamental a gente fazer valer cada passo. A gente só percebe que eles são importantes quando estamos caminhando. Eu escutei de um chinês, eu morei na China. Olha. Eu estudei na China e nessa época um chinesinho disse assim, tem que atravessar a ponte. Mas dá medo. Quando vai do meio para frente, dá medo. Aí ele disse, sabe o que é que você faz? Você começa a caminhar, depois você vira de costa. Olha. E começa a caminhar ao contrário. Aí não vai dar medo, aí você vai começar a dar passos de ré. Mas você está dando de ré para o outro lado da ponte. Então, ele chamou isso de como você pode, ao invés de permitir que o cérebro sabote as suas ações, como você pode sabotar a sabotagem do seu cérebro. Interessante, né? Isso é hiperinteligência. Conhecimento, eu não sei quem entendeu ainda, né? Mas assim, né? Mas eu lembro que ele fez uma visualização em relação a isso. É muito legal, como a própria palavra funciona quando nós falamos de passado e futuro, que nós falamos do passado para trás e
existem pessoas que falam do passado assim, apontando pra frente. Porque justamente o passado você não vê. E o futuro está... O passado você vê e o futuro você não vê, está nas costas. Então, quando você muda a sua percepção, anda de costas, ou muda a forma como você vê o seu passado, Tudo modifica. tudo isso modifica. Então, falando de passado e presente, eu não Isso, sei agora aqui, mas que- eu gostaria que a gente começou falando da história do encontro. Dá para você Isso. contar o futuro? O que é que esse encontro causou? Porque a gente já Isso, teve aí agora. quantos eventos juntos? 3, já está no 4. Tem algo nascendo em 2026, muito bacana. Tem, tá? Tem a ver com o que eu até escrevi no livro Negócio de Carreira, que é o método ECO, que é escuta, clareza, que a Rafa falou. e Ele deu uma aula na objetivo. Nação Empreendedora que isso aí todo mundo fica assim, como é? Eu mesmo fiquei, escuta. Escuta, clareza. Porque primeiro você tem que escutar, e escutar é perceber o ambiente, né? Onde você está indo, como chegar lá e tal. Porque tem a ver com a lei da manifestação, né? Você não consegue sem escutar. O escuta é ler o ambiente. E a clareza é o objetivo. Você pode ter um objetivo bem alto, que nem a Rafa falou, mas tem que desenhar um caminho. Então, isso é básico, né? E o objetivo é fazer, né? O maior erro das pessoas na lei da atração é achar que não precisa fazer. Vai cair, vai chegar vai cair do céu. vai cair do céu, vai correr, né? Então você tem que ter tem que ter objetivo, tá? E qual que é o nosso objetivo agora? Eu com o Éder, estamos montando uma mentoria que é a neuroalquimia. Explique por que desse nome. Não, é uma alquimia. É uma alquimia. Né? Então, chama Explica. atenção. É Quem alquimia. que é o neuro? Né? Não sei. Quem que é alquimia? Me parece que a gente estava nessa discussão. É. Nasceu, mas nasceu junto. Nasceu por uma frequência. E aí eu disse, não, mas eu sou o neuro, você é o alquimista. Não, peraí, mas eu sou o alquimista e você é o neuro. Então termina nós sendo, né, nos tornamos tudo Neuroalquimistas. num somatório. E a alquimia aí é de uma mudança mesmo. É daquilo que não está fluindo, mas era para você falar, não é para falar. Joguei a bola pra Ele você, está irmão. escutando, Sim, tá vendo? sendo fiel ao método. Mas o que é uma alquimia? É essa mudança daquele estado do que eu não quero para um estado, né, do que eu desejo. E utilizar o cérebro como esse equipamento, porque o cérebro é uma máquina potente demais. Eu vou trazer mais um conceito aqui, rápido, de Bruce Lipton, que diz que uma célula gera 1,5 volts. Nós temos 50 trilhões de células. Se todas estiverem alinhadas ou coerentes, ou fazer, como acabou de dizer, ou escutar a clareza e a ação, você tem ali a manifestação disso tudo, é você conseguir pensar, sentir e agir. Então, quando isso está totalmente coerente, alinhado, em um único posicionamento, as células estão completamente jogando essa 1,5 vezes 50 trilhões, 75 trilhões. Não tem equipamento no mundo, não tem avião que tenha isso, não tem uma bateria no mundo que tenha, não tem um computador que tenha isso. Nós temos. Nós temos esse computador. Então, se a realidade hoje da minha vida não está da forma que eu desejo, vamos fazer essa alquimia. Então, a neuroalquimia vem com essa força do mental, né, da neurociência, da ciência em si e do espiritual. E aí a gente fez uma alquimia, ele juntou um monte de coisa na bagagem, eu juntei mais, até a mão foi fazendo assim, né? E a gente mexeu, mudou e Fizeram saiu uma alquimia isso. mesmo. E tem a ver também de transformar pedra bruta em ouro, né? Exatamente, essa é a Que aí alquimia. engloba vários tipos de transformações, inclusive arquetípica, né? Que nós eu coloco, tudo que eu falo, eu coloco na prática, né? E o Ed, ele fica me observando, ele, cara, como que você usa os arquétipos e tal e tal. E usar arquétipo é uma coisa muito interessante para as pessoas, é uma coisa muito válida que todo mundo pode usar. E nós também vamos tocar nesses Muito, assuntos, né? Que tem a ver com o jeito de você olhar a vida, de se posicionar, de você se colocar à frente, de como chegar em tal lugar, qual o caminho que você tem que fazer para conquistar o que você quer. Porque às vezes você tem o objetivo, eu quero estar lá, quero ser um ator da Globo. Mas como é que você vai chegar lá? Quais os caminhos? Coloca no quadro de visualização e fica esperando, e assistindo a novela, não é assim. Então tem um caminho, a escadinha que nós estávamos falando, mas para você se encaixar, você tem que ver que tipo de ator é o que eles querem. Você tem que se transformar nisso. Não é simples, você não luta pelo que o outro te aceite. Você tem que se encaixar no que eles buscam. E aí fazer o caminho certo para chegar lá. Então é assim que funciona. E essa mentoria a gente está colocando aí, primeira mão. Né, É primeira mão mesmo, a gente não divulgou isso nem primeira em nenhum canto. Tá
Tá liberado aqui no Voa Coruja, porque a neuroalquimia é para fazer novas corujas voarem. Voar, muito Isso bom. aí, nós vamos unir nossos conhecimentos aí. Eu também tenho especialização em neurociências. Eu acho que vai ser uma boa pegada aí, que unir tanto a experiência que o Edel teve na vida dele, que eu tenho na minha, e também dos estudos que eu faço de comportamento humano, entre outras coisas. Muito bom. Parabéns, fico muito feliz de ver a conexão de vocês, porque o objetivo do Voa Coruja, de todos os projetos, do Negócio e Carreira, é justamente que vocês se conectem para expandir. Porque a gente não pode reter um conhecimento, e sim sempre buscar a expansão, que é exatamente o que vocês trabalham. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no podcast de hoje, parabenizar pela nova mentoria e dizer para você que está nos assistindo que, caso você queira mais informações sobre como ter uma manifestação estratégica ou entender por que você é o que você pensa, que são os títulos dos livros dos nossos autores aqui, eu vou deixar no link desse vídeo o acesso aos livros. E quanto à mentoria, vocês também podem entrar em contato diretamente com os dois para terem mais informações. E fechando aqui mais um episódio do Voa Coruja, a mensagem final que eu gostaria de deixar para você é que você tenha mais clareza. Observe as coisas com mais tranquilidade, mais presença, porque a porta que você tanto procura pode ser que sempre tenha sido aberta para você. Entre. Muito obrigado pela sua atenção até agora e te encontro no próximo episódio.